E se eu te contasse que existe uma cidade fantasma próxima de Riverside e que nessa cidade tem fortes indícios de que é um sobrevivente? Uma coisa que a gente já precisa tirar do caminho é o seguinte: essa cidade não recebe nenhum tipo de menção nem nas rádios e nem nas notícias da televisão. Então a gente não tem nenhuma informação sobre esse local. E sendo assim, tudo que for dito aqui não passa de suplementação e teoria. Então a gente vai começar pela pergunta mais importante: por que essa cidade foi abandonada? E a resposta para essa pergunta é a fábrica da cidade. A CGE provavelmente foi uma empresa siderúrgica estabelecida nos anos 30. Durante essa época, a indústria dos Estados Unidos estava em expansão, especialmente no setor siderúrgico, que era vital para a infraestrutura e posteriormente para sustentar a máquina de guerra. A partir disso, a CGE construiu uma cidadezinha para os funcionários e perto da cidade ainda tem um posto de gasolina com uma única bomba, o que faz muito sentido, não tinha muitas pessoas que usavam ou que precisavam daquele posto. E ali por perto ainda tem uma cidadezinha pesqueira, provavelmente servindo como um local de descanso para a maioria das pessoas da cidade operária. É provável que com o tempo a CGE tenha enfrentado sérios problemas financeiros, o que obrigou a empresa a fechar as portas. De acordo com a wiki do jogo, ela provavelmente faliu nos anos 50 ou 60, mas pessoalmente falando, eu não acho que tenha sido há tanto tempo assim. Primeiro que o jogo se passa nos anos 90, e se as casas estivessem abandonadas há mais de 30 anos, eu acredito que elas iriam estar praticamente em pedaços. Se você for uma pessoa mais observadora, vai ter reparado que na frente de todas as casas tem uma placa de venda, e eu acho bem difícil que o governo iria deixar toda essa terra parada por mais de 40 anos. O que me leva a dizer que é muito provável que a CGE faliu por volta da década de 80, porque nessa época teve a crise do petróleo, o que por si só já dificultou muito praticamente todas as áreas da economia global, mas não só por isso. Nessa época o Reagan aumentou drasticamente o orçamento militar dos Estados Unidos, fazendo com que o gasto do governo explodisse. E isso, em conjunto com o preço do barril do petróleo altíssimo, fez com que as indústrias siderúrgicas sofressem muito no período. Isso também faz sentido com o contexto do jogo, a gente tem que pensar um pouco na lore também. E quando a CGE faliu, os funcionários foram demitidos e assim deixaram a área, resultando no abandono da cidade. Inclusive, nessa cidade tem uma pichação que eu nunca vi em nenhum outro lugar, que é essa de Tanglewood. Talvez esse fosse o nome da cidade antes dela ser abandonada, vai saber. Ok, a gente já viu boa parte da cidade, já sabemos mais ou menos a época em que a fábrica faliu, mas ainda tem alguns detalhes pra gente explorar nesse lugar. No extremo norte da cidade, a gente consegue ver essa construção inacabada, e bem recente inclusive, tanto que ainda tem as caixas abandonadas do local com um monte de ferramenta, com recursos. E olha lá, ó, agora a Madeireira McCoy comprou alguns dos terrenos da região. Eu acredito que esse terreno, com as construções em andamento, sejam propriedade da McCoy, e eles provavelmente estão reformando algumas das casas para os funcionários. E assim a gente consegue ver que os donos da McCoy foram investir em peso na região. Talvez se não tivesse o apocalipse, a cidade voltaria a existir, mas agora sob tutela de outra empresa. Mas tem um outro detalhe que salta os olhos nessa cidade, que é a casinha arrumadinha, que fica bem próxima da fábrica. Quando eu vi essa casinha, me veio alguns pensamentos na cabeça. De início eu achei que fosse algum sobrevivente que se alojou ali, porque em algumas das casas tinham móveis desmontados, mas depois de pensar um pouco eu vi que isso era bem ridículo. Então na minha cabeça o que mais faz sentido é o dono dessa casa ser um morador antigo da cidade. Eu não vejo, por exemplo, o dono da McCoy, o antigo dono da CGE, ou seja lá quem for morando aí. Esses caras provavelmente têm alguma mansão lá em Louisville ou, sei lá, em algum outro lugar. Então o sobrevivente dessa casa provavelmente é o dono do posto de gasolina isolado. E aqui entre nós, as peças acabam se encaixando muito bem. Com o passar dos anos, ele acabou se adaptando a essa vida mais isolada, procurando ser autossuficiente com a estufa e evitando viagens até Riverside, porque gasolina custa caro. Eu acho que o maior questionamento que pode cercar esse cara é há quanto tempo que ele mora nessa cidade, porque se ele tá lá desde a fundação, esse cara já era muito idoso, muito velho. Ou às vezes pode ser também algum filho do antigo morador. Mas uma coisa é fato, esse cara ficou no mínimo uns 10 anos, 20 anos sobrevivendo de tudo aquilo que ele plantava, dos recursos do poço de gasolina e também da caça. E esse detalhe da caça é bem importante, porque realmente, se você entrar na casa dele, você sempre vai achar as armadilhas. Isso não é RNG, é realmente o loot do local. Ele era um sobrevivente antes mesmo do apocalipse. No entanto, o fim da história do sobrevivente provavelmente é a mais trágica possível. A capacidade dele de se manter isolado por muito tempo foi a sua maior força, e também que é bem impressionante, o cara sobreviveu muito tempo por conta própria, mas também pode ter contribuído para a eventual queda dele, até porque hoje a gente sabe que o vírus se espalha pelo ar, ou pelo menos muita coisa indica isso na lore do jogo. Então o destino desse morador provavelmente foi virar zumbi. É uma história bem triste, morador fantasma de uma cidade fantasma, no final virou uma carcaça sem alma que perambula por aí.
Mas eu sou uma pessoa esperançosa. Talvez o sobrevivente ainda possa ser encontrado pelo player. Eu não acredito que dê pra achar ele vivo, porém ainda existe a chance. E essa pequena chance tem vínculo com a fábrica. Quando a gente explora ela, a gente pode reparar que é uma estrutura bem normal. Pouquíssimas coisas que chamem mais atenção. Ela tem um motor bacana ali no fundo, um armazém e um pátio que não tem nada de especial. Mas nela tem um detalhezinho que me deixou muito ansioso pela B42, que é esse elevador. Eu não sei se eu tô vivendo em um mundo de fantasia ou algo do gênero, mas eu gostaria muito que na B42 esse elevador fosse funcional. Eu imagino como seria essa parte subterrânea da fábrica. E caso eles adicionarem algo lá, eu acho que iria trazer muitas teorias. Talvez até mesmo o sobrevivente possa ter se trancado lá embaixo. De alguma forma ele entrou em pânico, levou o que podia pro subsolo e se trancou para esperar um sinal de melhora ou somente esperar pela morte mesmo. Mas isso a gente só vai saber quando a B42 lançar. Agora tem uma opção nova no YouTube para hypar o vídeo e talvez impulsionar ele. Eu sinceramente não tenho muita certeza de como funciona isso, o YouTube não explicou pra gente. Eu criei um outro canal aí pra ficar falando bosta, então se tu quiser chega lá. Caso quiser me manda um pix aí pra me ajudar a comprar um PC, eu ficaria muito feliz. E é isso, grande abraço, fique com Deus e tchau tchau.